Olá, eu sou o Fábio Abrantes e dessa vez nós vamos fazer um pequeno exemplo com estrutura de repetição em C. Para isso eu estou com o meu Dev C++ aberto e vou criar um novo projeto. Vou clicar no menu Arquivo, Novo, Projeto, Projeto de console, Projeto C, digitar um nome qualquer, dar um OK. Ele vai me perguntar onde eu desejo salvar. Vou escolher na área de trabalho e vou criar um diretório aqui qualquer. E vou salvar dentro deste diretório. Ele já criou o meu arquivo main com algumas opções. Então, como exemplo, nós vamos receber 5 números, ou seja, nosso usuário, quem estiver utilizando o nosso projeto, vai digitar 5 números e com isso nós vamos informar a média desses números, certo? A média dos números e o maior valor que o usuário digitou, ok? Para isso nós poderíamos trabalhar de diversas formas. Criar 5 variáveis, já que o valor é fixo, trabalhar com vetor e etc. Neste exemplo nós trabalharemos com vetor por se tratar de ficar mais simples o trabalho, e caso depois nós queiramos aumentar a quantidade de números recebidos, basta digitar dentro do vetor o tamanho dele. Vamos criar então, acima do método main, vamos declarar nossa variável, declarar uma variável global mesmo, que é um exemplo simples. Vamos declarar um vetor do tipo inteiro e vamos chamar de números mesmo. Para a declaração de um vetor, eu abro e fecho colchetes e dentro do colchete colocamos o tamanho total do vetor. Então vamos colocar um tamanho de 5 posições, ok? Agora nós vamos mostrar uma mensagem na tela pedindo para que o usuário digite algum número, né? Para isso vou utilizar o printf, a utilização bem simples, printf, e entre parênteses nós digitamos a nossa frase, nosso string que desejamos. No final vou dar um /n para pular a linha, ok? E para receber nosso número, vou utilizar o scanf, com utilização também simples. Vou abrir chaves, vou abrir parênteses e dentro das aspas vou informar que tipo de número estou recebendo. No caso, como estou recebendo um inteiro, utilizarei o %d e depois da vírgula o e-comercial e o nome da nossa variável. Como estamos utilizando um vetor, temos que colocar os colchetes e dentro dele temos que colocar o endereço do nosso índice que queremos guardar. Vou guardar na primeira posição. Os vetores eles iniciam de 0 e vão incrementando 1 em 1 até chegar ao tamanho total do nosso vetor que nós criamos, no caso 5 posições. Vamos rodar então. Ele está pedindo para salvar o nosso arquivo main. Já estou dentro do diretório que eu criei, vou deixar com o mesmo nome. Digite um número qualquer. Ele recebeu e não fez absolutamente nada, né? Porque nós só recebemos um número e apenas na primeira posição, certo? Na posição 0 do nosso vetor, ok? Pronto, feito isso, bastaríamos copiar e colar esse mesmo código, essas duas linhas de código, a quantidade de vezes do tamanho do nosso vetor e receber e modificar, ou melhor, apenas o endereço do nosso índice para receber os valores. Só que seria meio ilógico fazer uma repetição de tantos códigos. Para isso, nós temos a estrutura de repetição for, certo? O famoso para do Visual G, que com ele nós podemos
rodar este mesmo código várias vezes. Para a utilização do for, nós temos que utilizar um contador, uma variável contadora do tipo inteiro. Já que eu estou declarando aqui em cima números inteiros, eu vou declarar um contador chamado i do tipo inteiro que vamos utilizar no for, ok? Então, para i, que inicia-se de 0, pois nosso vetor inicia na posição 0, enquanto i for menor que 5, incremente, ou seja, some de 1 em 1 i até que ele chegue em 5. Ele vai fazer então esse processo 5 vezes. Agora, dentro dos nossos colchetes, dentro do endereço do nosso índice do vetor, basta eu colocar i, que toda vez que o for rodar, o número, ou melhor, o índice do nosso vetor também vai ser modificado. Então, vamos rodar aqui novamente. Veja que ele vai rodar agora 5 vezes. Primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Finalizou o nosso processo, pois não fazemos mais absolutamente nada a não ser pedir para que o usuário digite esse valor, ok? Agora que já estamos recebendo nossos 5 números, vamos começar a trabalhar com eles. Vamos já aproveitar nossa própria estrutura de repetição que criamos para saber o total, o somatório, para depois pegar a média dos nossos números, ok? Vamos declarar mais uma variável chamada valor total, que vai guardar o somatório de todos os números. Para isso, depois do scanf, depois que recebemos o nosso número, nós vamos colocar nossa variável valor total, recebendo ela mesmo, o valor antigo dela, mais o nosso número naquela posição. Como estamos modificando automaticamente a posição, vamos colocar o nosso contador aqui dentro. Vamos iniciar nosso valor total também com 0 para não ter problema no nosso somatório. Então aqui já vai estar recebendo os nossos números e somando de 1 em 1 para depois nós pegarmos nossa média, ok? Bem, agora nós vamos verificar qual o nosso número maior. Primeiramente, nós vamos ter que percorrer nosso vetor, certo? Para percorrer ele, nós vamos utilizar novamente o for. Vamos percorrer ele iniciando de 0. Novamente, a estrutura é a mesma da de cima. 5. Incrementando, ok? Só que vamos colocar outro for aqui dentro, pois para cada número que nós temos, teremos que comparar com os outros do nosso vetor. Então, por exemplo, nós temos 5 números guardados no nosso vetor, como temos que comparar cada um com os outros 5, 5 vezes 5 dá 25, ou seja, vamos percorrer nosso vetor 25 vezes. Vou declarar outro contador, vou chamar ele de J, ok? E aqui dentro do nosso for, vamos criar outro. Para J, iniciando de I, ou seja, para cada posição, para cada índice do nosso vetor que ele vai iniciar, enquanto J for menor que 5, J incremente de 1 em 1. Agora precisamos verificar os nossos números. Para isso, vamos utilizar mais uma variável chamada temp, de temporária. Iniciar ela com 0. E vamos utilizar uma estrutura de condicional, o se ou if.
abrir chaves. Se a nossa variável temporária, não, melhor, temporária não, vai confundir um pouco vocês. Vou chamar ela de maior número, só maior. Se a nossa variável maior for menor que a posição do vetor que encontramos, significa então que ela não é maior. Se ela for menor que a posição que encontramos, ela não é maior. Então, se ela não é maior, vamos receber a posição que encontramos, o número da posição que encontramos. Certo? Então, novamente, para cada índice do nosso vetor, ele vai ser percorrido pelos outros números para todos serem verificados e saber qual é o nosso maior. Ele vai rodar então 25 vezes, vai verificar qual é o maior número, vai ser guardado, e feito isso nós já temos nosso maior número e nosso somatório. Falta agora mostrar simplesmente qual o maior número e a nossa média encontrada. Vamos agora digitar o printf. Vou abrir parênteses, chaves, e vamos mostrar agora qual a nossa média. Então, a média estamos trabalhando com números inteiros, né? Então, %d, 1/n para pular a linha no final, vírgula, vamos digitar o nosso valor total. Como a média tem que ser dividida pela quantidade de números somados, vamos dividir por 5. E embaixo vamos mostrar o nosso número maior. O maior número digitado é, novamente, %d, por se tratar de números inteiros, pular uma linha também, e vamos digitar a nossa variável maior. Vamos rodar. F9, digite um número qualquer. Novamente. A média é 6 e o maior número digitado é 9. Vejam só, o maior número foi realmente 9. Percebam que estamos utilizando o número 5 várias vezes no decorrer do nosso código. Nós podemos facilitar esse trabalho utilizando constantes. Para a utilização de constantes é muito simples. Aqui onde nós incluímos nossas bibliotecas, vamos digitar a tralha, a palavra reservada define, o nome da nossa constante, por exemplo, vou chamar de tamanho, tamanho, e depois o valor que ela terá, no caso 5. Agora, toda vez que quiser utilizar o valor 5, vou utilizar a constante chamada tamanho. E aqui. Ok. Agora, se porventura nós tivermos que mudar a nossa lógica do nosso código, e ao invés de recebermos 5 valores, quisermos receber 10, basta vir na nossa constante e trocar o valor dela para 10. Feito isso, ele vai rodar 10 vezes. Vejam só que rodou mais vezes. A média é 12, o maior número digitado foi 88. A constante ela é bem parecida com a variável, só que digamos, o oposto da variável. Variável, como o nome já diz, pode variar o seu valor, não é? Já a constante não. A constante, o tamanho dela, o valor dela é definido já no início, onde nós declaramos, ou melhor, incluímos nossas bibliotecas. Ok? Bem, esse é nosso pequeno exemplo de utilização do for, bem simples. Depois vamos
deixar um pouco mais complexo, fazer umas brincadeiras mais divertidas, não é? Mas mesmo assim espero que tenha ajudado a todos. No mais, fiquem na paz e até a próxima.